seu irmão que reparta a herança comigo. Jesus respondeu: Homem, quem me encarregou de julgar ou de dividir os vossos bens? E disse-lhes: Atenção, tomai cuidado contra todo o tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. E contou-lhes uma parábola. A terra de um homem rico deu uma grande colheita, e ele pensava consigo mesmo: que vou fazer? Não tenho onde guardar a minha colheita? Então resolveu: já sei o que fazer. Vou derrubar meus celeiros e construir maiores. Neles vou guardar todo o meu trigo junto com os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo: meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe, aproveita. Mas Deus lhe disse: louco, ainda nesta noite pedirão de volta a tua vida, e para quem ficará o que tu acumulaste? Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, existe um mosteiro na Itália chamado Subiaco, que tem uma vila, uma cidade hoje também com esse nome, Subiaco. Esse mosteiro foi o primeiro mosteiro fundado por São Bento de Núrcia, que é o pai da vida monástica ocidental. Nesse mosteiro, por ele, passou São Francisco de Assis. Ele não era beneditino, não era desse mosteiro. De passagem para o Oriente, São Francisco de Assis foi até o Oriente conversar, fazer pregação, pregar a palavra de Deus aos islâmicos e conversar com o superior dos islâmicos. Então, por ele, de passagem, esteve lá em São Francisco de Assis, e tem uma pintura na parede de São Francisco de Assis. É a primeira representação, por forma de pintura, de São Francisco de Assis. Mas nesse mosteiro Subiaco, fundado por São Bento de Núrcia, depois ele vai fundar um outro mosteiro, Monte Cassino, onde ele está enterrado, onde estão os seus restos mortais e também os restos mortais de sua irmã, Santa Escolástica. No mosteiro de Subiaco tem várias pinturas nas paredes. É um mosteiro incrustado assim na rocha, alto, tem que ir de carro, depois sobe um tanto a pé e está lá na rocha. É um mosteiro grande, misturada ali com a rocha, tem uma visão muito bonita. Ali tem várias pinturas, e uma delas, numa sequência, nós temos um homem rico, opulento, conhecido na época, a representação artística. Depois, nos quadros subsequentes desse conjunto de pinturas, vai mostrando como esse homem vai decaindo, a sua vida vai se decompondo aos poucos, fisicamente falando, até que ele morre. Tudo isso é representado por pinturas na parede. E mostra-se ali, essa pintura, já aquele homem que era um rico, opulento, morto, uma caveira, um esqueleto. Por que esse tipo de pintura? Para que os monges se lembrassem de que a vida é passageira, de que a morte, biologicamente falando, é aquilo que nos espera.
espera a todos, inclusive é aquilo que esperava aquele homem rico, aquele homem opulento. Então, até mesmo uma pessoa rica, uma pessoa que vive na opulência, uma pessoa gananciosa, ela irá morrer. Tinha a sua segurança nos seus bens, nas suas riquezas. Aquele homem, conforme aquela pintura, nas riquezas daquela época, e virou uma caveira, um esqueleto. Então, para que os monges se lembrassem disso e se lembrassem daquilo que está na primeira leitura que nós acabamos de ouvir, há pouco ouvimos. Vaidade das vaidades. Então havia várias pinturas nesse mosteiro representando isso, para que os monges, ao verem aquelas pinturas, lembrassem de quantas vaidades o homem sofre, inclusive os monges, para que eles se convertessem, se purificassem. Uma delas é a vaidade da ganância. Portanto, como eu disse, biologicamente falando, a morte pegará a todos, ricos e pobres, feios e bonitos, famosos ou desconhecidos, pegará a todos. Até Papa morre, padre morre, criança morre, pega todos, biologicamente falando. Porém, nós sabemos pela fé que a morte não é o fim de tudo. Quem tem fé sabe que a morte é só uma passagem, e será só uma passagem até mesmo para quem não tem fé, até mesmo para quem não crê em Deus. A questão, a diferença é que uns sabem que as coisas ocorrem assim, e outros têm a perspectiva de vida até a morte. Aliás, alguns até se esquecem de que irão morrer e ficam e colocam a sua segurança nos bens. Jesus, no Evangelho de hoje, ele vai alertar sobre o perigo da ganância, de modo que um homem ganancioso, como esse da parábola que Jesus conta, é chamado até mesmo de louco, é chamado de louco pelo próprio Deus. Reparem, na parábola que nosso Senhor Jesus Cristo conta, o homem ganancioso da parábola é chamado de louco. Existe aquela loucura santa, a loucura dos santos, que dá com tudo para seguir nosso Senhor na radicalidade de vida. Existe aquela loucura que significa insensatez. Aquele homem ganancioso é insensato. O que significa a ganância, ou vários tipos de ganância? Como Jesus diz que existem vários tipos de ganância. Significa um desvio de rota. Como assim um desvio de rota? Todo homem, mulher, todo ser humano tende para Deus. Deus é o nosso Criador. A vida veio de Deus. E a vida se encaminha para Deus. A nossa felicidade completa, tão desejada, plena, só se realiza na comunhão com Deus. E só se realizará tão plenamente depois da morte, ou quando o reino dos céus será pleno. Então, nós tendemos para isso, nós tendemos para a comunhão com o Senhor. Santo Agostinho, num dos seus livros, nas Confissões, ele vai dizer isso, que ele tanto desejava estar com Deus, mal percebia que Deus estava no seu coração, falava forte no seu coração, no seu íntimo. Então, Santo Agostinho vai dizer como que no coração dele, mas para dizer também no coração de cada um de nós, há um desejo de Deus. O ganancioso, ou a pessoa gananciosa, é aquela pessoa que, sendo criatura de Deus, deseja Deus, mas não percebe isso, e não busca Deus, busca o acúmulo de bens. Aqui não se trata do dinheiro pelo dinheiro.
Não é isso de que estamos falando, porque alguns gostam simplesmente de, entre aspas, demonizar o dinheiro. Mas não é o problema, não é o dinheiro, o problema é o uso que muitas pessoas fazem do dinheiro, inclusive as pessoas gananciosas. Então, aqui nós estamos falando de uma perspectiva de vida, uma perspectiva que vai refletir no modo de cada um viver. Como eu enxergo a vida, vai dizer como eu viverei. Se o ganancioso não enxerga que ele deseja a Deus, ele vai colocar a sua segurança nos bens e vai querer acumular. Não basta o que ele tem, é preciso ter mais. E quando ele tiver mais, concluirá que aquilo que ele já alcançou também não basta, é preciso ter mais ainda. Então é um desvio de rota que nós temos. Ao invés de buscar a comunhão com Deus, busca o acúmulo de bens. E aqui no Evangelho é dito que o acúmulo de bens que nunca se satisfaz não tem nada a ver com a busca de Deus. Pelo contrário, atrapalha a nossa comunhão com Deus. O homem da parábola, ele tinha bens, terras e muitos grãos, como diz aqui, muitos grãos de trigo. Ele foi acumulando, e a sua perspectiva de vida, o seu sentido de viver, dava a ele uma certa satisfação quando ele via tudo aquilo que possuía e dizia para si mesmo: agora sim, eu posso descansar, comer, beber, aproveitar. Descansar, comer, beber, aproveitar. E eu vou querer ter mais, para eu dizer para mim mesmo: agora eu posso descansar, comer, beber e aproveitar. E o ganancioso não sai desse ciclo de descansar, comer, beber, aproveitar. Descansar, comer, beber, aproveitar. Enquanto que, na segunda leitura que nós ouvimos, na carta de São Paulo aos Colossenses, é dito aos cristãos: não para que descansemos, comemos, bebemos e aproveitemos, e sim para que nos esforcemos para alcançar as coisas do alto. Mais ainda, é dito para que nós aspiremos às coisas celestes e não às coisas terrestres. No Evangelho, aquele homem opulento, ganancioso, ele aspirava às coisas terrestres. Essa era a sua vida. Essa é a vida do ganancioso. E por conta disso, porque o ganancioso, ele não aspira ao céu, ele aspira às coisas terrestres, ele é capaz de mentir, ser injusto, roubar familiares, roubar amigos, roubar uma nação, mandar matar. Por conta disso, da ganância, famílias se desfazem, vínculos familiares se desfazem, vínculos fraternos e de amizade também se desfazem por causa da ganância. Quantas vezes vemos que diante de uma morte de alguém, os irmãos brigam por causa da herança. Aliás, era um pedido no início do Evangelho dos irmãos para que Jesus interferisse ali naquela briga. Eles estavam brigando por causa da herança. Jesus deu de ombros: não tenho nada a ver com isso. Assunto de riqueza, disputa de herança, quem vai ficar com quem, não me interessa. Eu vim anunciar o reino. Eu vim falar daquilo que o ser humano deve aspirar e daquilo que atrapalha o homem a estar na comunhão com Deus. E nessa comunhão com Deus está na comunhão com os irmãos. Então, ganancioso aspira às coisas terrestres, enquanto que o cristão, que nós estamos, envolvidos nessas coisas mundanas também, às vezes temos, para não dizer todas as vezes, temos essas preocupações que
quando mal percebemos já estamos metidos na ganância também? Somos chamados a aspirar as coisas do céu, a comunhão com Deus, lembrarmos de que nós iremos morrer. Talvez naquela pintura lá no mosteiro de Subiaco, na Itália, pudesse estar representada a nossa vida, o nosso existir. Cada um poderia pensar: como eu tenho levado a minha vida? Biologicamente falando, chegarei àquilo do último quadro, eu serei um esqueleto. Mas depois irei dar contas a Deus de como foi a minha vida. O Senhor nos chama a generosidade. O ganancioso não tem no vocabulário dele essa palavra generosidade. A gente vai lá no vocabulário do dicionário do ganancioso, na letra G, e a gente não vai encontrar a palavra generosidade, mas vai encontrar a palavra ganância, porque ele coloca a segurança da sua vida aí, enquanto que nós somos chamados a ser generosos, justos também, porque a ganância impede que nós sejamos justos, e ser justo, num sentido mais comum, é dar ao outro o que é devido, mas não somente dar ao outro o que é devido, ajudar também os que precisam. O ganancioso não sabe o que é solidariedade, o ganancioso não sabe o que é família, o ganancioso não sabe o que é amizade, o ganancioso não sabe o que é sofrimento humano. O cristão que aspira às coisas do céu sabe o que é solidariedade, amizade, família, sofrimento humano, generosidade. Irmãos e irmãs, isso não é um projeto político, isso não é ideologia, isso aqui não justifica nenhuma ideologia, mas apenas nos fala do sentido do nosso existir, daquilo que buscamos. Buscamos a Deus ou buscamos a segurança nos bens que temos? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.